A paz do Senhor, irmãos. Vamos para o nosso terceiro dia de leitura. Vamos continuar lá no livro de Gênesis, capítulo dos números 7 até o 9. Amém? Que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento para que possamos entender a sua palavra. Amém, irmãos? Então, se você está me acompanhando, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7 em diante, do versículo 1 em diante. Amém? Vamos à leitura. O dilúvio. Depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na barca você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conserve as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca, junto com os seus filhos, a sua mulher e as suas noras. Os animais puros e impuros, os que se arrastam pelo chão, as aves, entraram com Noé na barca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar, e foram abertas as janelas do céu, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca junto com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca, de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor Deus fechou a porta da barca. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca e ela começou a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra, e depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão, os seres humanos. Morreu tudo que havia na terra, tudo que havia vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão, e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Capítulo 8. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover. Durante 150 dias, a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a barca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar, até que no primeiro dia do 10º mês, apareceram os picos da montanha. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois, Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e pôs dentro da barca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que a água havia baixado. Ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba, e dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos,
A água que estava sobre a terra secaram. No dia 1º do 1º mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a outra terra estava secando. No dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: saia da barca, junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim, Noé e sua mulher saíram da barca, junto com seus filhos e suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos, de acordo com as suas espécies. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e o queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Capítulo 9. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenho muitos filhos, e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais se arrastam pelo chão. Todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Tenho muitos filhos, e que os filhos descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca, que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês, com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Os filhos de Noé, que saíram da barca com ele, foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses 3 foram os filhos de Noé, e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou dentro da sua barca. Cã foi o pai de Canaã. Viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram seu pai, que estava nu. A fim de não verem o seu pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã,
o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: Maldito seja Canaã, ele será escravo de seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. E Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Amém, irmãos? Essa foi mais uma leitura no livro de Gênesis, no capítulo 7, ao versículo 9. Amanhã eu volto com mais uma leitura e assim nós vamos prosseguindo.